Chegou o momento que nós, fãs de Dark, tanto esperamos. O teaser de 1899 finalmente já está entre nós e a partir de agora é contagem regressiva para a estreia da série que muitos aí estão teorizando ser no dia 19 de outubro. Será? Aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completona do teaser, vamos tentar antecipar alguns dos assuntos dessa história. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo que eu tô até emocionado de fazer. De verdade, nós fãs de Dark estamos esperando por esse momento, já vai fazer 2 anos e finalmente começou um período de surtos com 1899. Então aqui a gente vai analisar o teaser, comentar as cenas, tentar antecipar um pouco do assunto e um pouco do mistério dessa série que o próprio criador já disse que é mais complicado que Dark. Já imaginou um troço mais complicado que Dark? Então preparem as suas dipironas porque a dor de cabeça é certa. Mas antes de começar eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal se você não está inscrito, para você ativar o sino de notificações e para você me seguir lá no Instagram também, porque não custa nada e você me dá uma força, Engaja meus posts lá, que é para as marcas verem e me chamar para fazer publi. Então ajuda o Matheus. Primeiro de tudo, nós precisamos entender qual é a premissa de 1899. A série vai contar a história desse navio que vai sair de Londres rumo a Nova York. Esse navio está lotado de gente, está lotado de imigrantes que está indo procurar uma vida melhor na América, Eles estão em busca da Terra Prometida. Foi anunciado que a série seria multilingual, mas que o idioma principal dela seria o inglês. No teaser que saiu em maio do ano passado, nós conseguimos ouvir 8 idiomas diferentes, falando algumas frases desconexas que não abrem margem para a interpretação. Mas aí antes, a criadora, roteirista da série, já disse que vai ter momentos na história onde os personagens vão ter dificuldade de se comunicar justamente por conta dessa barreira do idioma. Então é isso, tem esse navio cheio de gente tentando buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. O idioma da série é inglês, mas como o navio tem um monte de gente de vários lugares da Europa e até de fora da Europa, é uma série meio que multilingual, onde cada personagem fala o seu idioma nativo. Logo, a gente consegue interpretar que se o idioma principal da série vai ser inglês, inclusive esse foi o único idioma que nós ouvimos nesse último teaser, é porque os protagonistas falam inglês ou são de outros países da Europa que também sabem se comunicar muito bem em inglês, o que não é nada difícil para um europeu, Eu nunca fui na Europa, mas já conheço gente que foi e todo mundo que vai fala que sabendo inglês você consegue se virar em qualquer país da Europa porque lá eles aprendem inglês desde pequeno. Quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu conheci outros alunos da Europa que estavam fazendo intercâmbio na mesma universidade que eu. Então tinha gente da França, tinha gente da Alemanha e eles falaram exatamente isso. Eles tinham, o inglês impecável, que eu ficava até com inveja, mas eles falaram, que eles aprendiam inglês desde pequenininho. Então, não é difícil um europeu saber inglês. Vimos no teaser também que tem uma mulher oriental, tem uma chinesa ali a bordo do navio. Então não terão apenas imigrantes europeus. Mas beleza, um navio saindo de Londres rumo a Nova York. Esse é o navio que a gente vai acompanhar. É esse navio onde vai se passar a série. Só que, antes desse navio, um outro navio fez o mesmo percurso que esse e desapareceu no meio do oceano sem deixar vestígios. E é esse navio que nós vemos na manchete do jornal. O navio se chama Prometheus e esse navio desapareceu há 4 meses antes do começo da história. Mais de 1.400 passageiros e 500 funcionários simplesmente desapareceram no meio do oceano. Prometheus é o nome desse navio, que faz referência ao titã grego Prometeu, que foi aquele cara lá que roubou a chama da Hestia para dar de presente para os humanos e por isso foi castigado por Zeus. Prometheus então é o nome do navio que sumiu. Esse navio que sumiu 4 meses antes da história começar. O navio que a gente vai acompanhar se chama Kerberos, que é o nome em latim para Cerberus, que é aquele cachorro gigante de 3 cabeças de Hades que guarda os portões do submundo impedindo os mortos de saírem. Com certeza isso tem alguma conexão. Pelo que parece, logo de começo aqui, a gente já viu que 1899 vai abordar muita simbologia da mitologia grega. Isso já me deixa muito feliz, porque me interessa muito, Eu gosto muito da mitologia grega e romana. No começo do teaser, nós vemos a Maura Franklin. Ela tá falando pro espelho e lembrando qual é o dia, que a história está se passando. Ela diz que é o dia 18 de outubro de 1899. Por isso que os fãs acham que essa vai ser a data de estreia da série. Enquanto Maura está falando isso, a gente vê o jornal, com a manchete do navio Prometheus desaparecido. Então a gente acha que é o dia, da manchete daquele jornal. Só que no teaser, na promo que eles liberaram semana passada, a gente consegue ver uma imagem desse jornal com uma qualidade melhor. E a data do jornal não é do dia 19, como a Maura Franklin está falando para o espelho. A data do jornal é do dia 9 de outubro de 1899, 10 dias antes. Será que a Maura levou esse jornal de 10 dias atrás
a bordo do Kerberos, né, do navio, por que ela fez isso? Por que Maura está tão interessada nesse navio Prometheus desaparecido? Vemos que os pulsos dela estão machucados, né? E nisso a gente vê um flashback dela em uma camisa de força, aparentemente em um manicômio, né, em uma instituição, porque ela está sendo amarrada na cadeira e os pulsos estão muito machucados. Parece que ela não está indo buscar uma vida melhor na América, não. Parece que ela está fugindo da Europa mesmo. E logo pela primeira cena do teaser, nós tivemos a certeza que ela está bastante interessada no Prometheus também. E aí, né, as pessoas já começaram a surtar e a se perguntar: será que Maura estava a bordo do Prometheus e conseguiu sobreviver? Enfim, ela conseguiu escapar do navio, do que quer que tenha acontecido com o navio, deu um jeito de voltar para Londres, contou para as pessoas, né, o que tinha acontecido com o Prometheus, e é essa razão de terem a internado como louca, porque acharam que ela estava viajando e é por isso que ela foi amarrada na cadeira? Será? Ou será que ela está a bordo do Kerberos, o navio que vai fazer o mesmo trajeto do Prometheus para tentar descobrir alguma coisa do navio desaparecido? Já foi falado, né, pelos criadores da série que cada personagem tem um segredo em seu passado, um segredo que eles não querem que seja revelado e que esses segredos, né, acaba conectando todos os personagens ali. Não sabemos ainda qual é o segredo de Maura Franklin, mas a gente sabe que foi pesado o suficiente para mandá-la para um manicômio. Mas eu acredito que se não for a Maura, deve ter algum outro personagem que está fazendo essa viagem no Kerberos para tentar descobrir o que aconteceu com o Prometheus. Talvez algum parente, né, uma pessoa que teve um parente desaparecido. Eu acho que vai ter alguém nessa missão de descobrir alguma coisa sobre o Prometheus, sim. No teaser do ano passado, nós vimos o que eu imagino ser o Prometheus, e no começo desse teaser nós vimos o que parece ser o Kerberos. Navios muito parecidos, a diferença é que o Prometheus estava numa aura ali mais sombria, né? O interessante é que o episódio 1 da série se chama O Navio e o episódio 3 se chama A Névoa. Nós sabemos já da premissa que vai ter um momento aí no meio do oceano onde o Kerberos vai se encontrar com o Prometheus. Então eu fico me perguntando, né, será que depois desse encontro eles vão se ver no meio de um nevoeiro, né? Kerberos encontra Prometheus, aí começa a ter muita névoa, começa a ter muito nevoeiro, e aí é o momento onde as coisas começam a dar errado, porque a gente sabe também que depois que esses navios se encontrarem, vai ser só ladeira abaixo para os personagens. E aí vemos o Jonas Estranho, que saudade que eu tenho dele. Parece que ele é o capitão do Cerberus, né? Vemos essa cena dele conversando com essas pessoas, aparentemente dando algum recado. Tá todo mundo prestando muita atenção nele. Essas pessoas estão muito bem vestidas e todas elas têm uma expressão de meio que medo no rosto, como se tivessem recebido uma notícia ruim. Eu acredito que, né, o capitão, o Jonas Estranho, deve estar dando a notícia que o navio está perdido e que essa deve ser a primeira classe do navio. Parece que estava todo mundo reunido ali no salão por algum motivo, né? Porque a gente vê a cena de todo mundo dando um gole no chá ao mesmo tempo, e aí o capitão chegou trazendo as más notícias. É interessante notar aqui que o capitão, né, o Jonas Estranho, tem apenas um pedaço da sua barba branco, só de um lado, e parece bem simétrico. Será que isso é proposital? Alguma marca? Algum sinal de que talvez ele faça parte de algum culto? Vamos voltar a esse assunto do culto daqui a pouco. Vemos uma outra cena e agora tem um padre conversando com a classe econômica. Eu imagino que seja a classe econômica, né, por conta das roupas que as pessoas estão usando, umas roupas mais velhas, umas roupas mais surradas, e parece que está todo mundo com muito medo também, né? O olhar no rosto de todo mundo ali é um olhar meio de pavor, e está todo mundo meio ajoelhado, como se estivessem orando. Talvez essas pessoas também estejam desesperadas porque acabaram de descobrir que o Kerberos está perdido. Ou talvez pode ser apenas uma missa normal, né? E eu tô viajando aqui. Mas eu acho que não, porque em uma missa normal ninguém fica, sei lá, com esse semblante de morte no rosto. Nessa classe econômica vemos essa menina, né, com esse semblante de morte. Todo mundo no teaser tá com esse semblante de morte. Mas essa menina, ela tá grávida. E nisso nós vemos um flashback, que eu acho que é uma memória dela correndo nas florestas de Vinden. Fala a verdade. Essa floresta aí que ela tá correndo não é igualzinho às florestas de Dark? Não, parece, pra mim, foi gravado até no mesmo lugar. Não sabemos qual é o segredo dessa personagem, mas, de novo, cada um dos passageiros tem um segredo que acaba todo mundo se conectando no final. Já tem gente teorizando que essa menina foi estuprada nessa floresta, né, em alguma árvore, e que ela acabou engravidando do seu estuprador. Se isso for realmente verdade, o estuprador dela também está a bordo do navio, né? Com certeza, porque o passado de todo mundo vai se cruzar em algum momento, então se isso aconteceu, o agressor dela tá no navio também. Quem será que é? Aí vemos o Guzmán, né? Um rapaz apontando uma arma para ele. Vemos um outro rapaz, parece que ele tá ajoelhado no chão e parece que ele tá negando, né? Ele balança a cabeça ali em um semblante de negação. E aí a gente vê uma pessoa também sacando uma arma. Não dá para interpretar muita coisa disso, mas a gente sabe que vai ter muita ação na série, porque os próprios criadores disseram que essa é uma série de ação. Então eu imagino que os personagens vão ter os seus próprios dramas. Tipo em Dark. A história principal de Dark era
a viagem no tempo, mas a gente tinha os dramas dos personagens, né? A gente tinha o Peter Doppler traindo a esposa, então eu acredito que vai ser algo parecido aqui em 1899 também. Alguém fala, acorda, e aí nós vemos um cara todo molhado. Por que ele está molhado? Será que ele é um membro, né, um dos passageiros do Prometheus que tentou escapar do navio através da água? Obviamente ele foi recuperado, né, porque a gente vê que ele está vivo, mas ele está muito molhado, assim. Para mim, ele caiu, ele foi ao mar em algum momento e foi recuperado, porque ele está totalmente vestido, não parece que ele estava preparado para um banho. E aí vemos uma máquina que me lembrou muito Aparatos de Dark, e você, com certeza, também fez essa mesma relação, né? Fãs de Dark com certeza pensaram nisso de cara. Mas aí eu tenho uma coisa para comentar aqui. Porque se esse fosse o plot twist da série, né, uma das coisas principais do mistério, não seria revelado no teaser. Então eu acho que essa máquina não quer dizer nada, sabe? Essa máquina não é nada, deve ser algum tipo de rádio, alguma forma de se comunicar com o continente. Eu acho que é alguma espécie de rádio antigo, sabe? Porque tem uma outra cena que a gente vê essa máquina e essa máquina parece que ela está imprimindo uns triângulos ali. A gente já vai voltar a esse assunto dos triângulos depois, mas isso para mim confirma que é uma espécie de forma de se comunicar com outros navios ou até mesmo com o continente. E ela é toda bonita assim, né? Toda sofisticada porque tecnologia antiga é isso, né? Uma coisa muito doida. Até hoje eu não sei como que funciona o fax. Então, essa máquina, né? Anotem o que eu tô dizendo, já falei 15 vezes, mas essa máquina deve ser para se comunicar com outros países, né? Outros navios ou até mesmo outras dimensões. Será que eles estão usando essa máquina para tentar se comunicar com o Prometheus? Depois que eles encontram o Prometheus, antes deles tentarem ir a bordo do Prometheus, eles tentam mandar uma mensagem para lá para saber o que aconteceu com o navio? Sabemos que depois que o Kerberos encontraram o Prometheus, as coisas vão começar a dar errado para os personagens. Pode ser que seja depois disso, então, que a gente está vendo essas cenas desses personagens andando, né, pelo navio com um olhar assustado e segurando lanternas. Talvez a energia do navio falhou. Talvez eles encontraram o Prometheus, aí eles foram envoltos pela névoa, e aí, né, quando ficou aquela atmosfera meio que sobrenatural, a eletricidade pifou. Porque isso é bem a cara, né, bem clichê de acontecer em filmes de terror. Se você entra numa casa amaldiçoada com uma lanterna à bateria, a primeira coisa é que essa lanterna vai parar de funcionar, né? Isso já está escrito, todo filme de terror é isso que acontece. Pode ser que isso tenha acontecido aqui também, depois que eles foram envoltos por essa névoa, e aí eles tiveram que recorrer a essas lamparinas mais antigas, né, que não funcionam, né, à base de eletricidade, à base de bateria. Vemos uma mulher carregando uma arma e depois várias pessoas gritando, né, com armas na mão, como se elas estivessem indo para a guerra. Não faço ideia do que pode estar acontecendo aqui. E aí nós vemos o ator de The Rain, né, com um olhar meio triste, e assim, falar que tá com um olhar meio triste vai acabar sendo redundante. Nem vou falar mais isso, porque todo mundo nesse teaser tá com um olhar triste. Não tem ninguém dando um sorriso nesse teaser aqui. Mas o interessante nesse ator é que ele tá com o rosto bem machucado. E esse machucado dele parece que já sarou, né? Parece que é um machucado antigo. Então eu acho que o segredo desse personagem tem a ver com a sua ferida. Talvez o que ele não quer que ninguém descubra é como que ele ficou ferido assim, como que ele se machucou. O que será que aconteceu com ele? Será que nós vamos ter um novo olho do Wooler 2.0, um negócio assim? E aí nós vemos uma criança meio que repelendo a mão de uma mulher. Eu acredito que essa mulher é a Maura Franklin, a mesma mulher do começo do teaser, porque eu acho que deu pra identificar alguns machucados no pulso dela ali. E tem mais, na promo que saiu semana passada, que foram só imagens piscando, eu até compartilhei essa promo lá no meu story do Instagram. Mais uma vez, se você não me segue, me siga no Instagram pra me dar uma força. Tem uma cena nessa promo que a gente vê essa Maura Franklin na frente desse garoto e ela tá com uma lanterna, né, tá com uma vela, e ela tá passando a mão na frente do rosto dele e o menino tá completamente parado, como se ele tivesse hipnotizado, como se ele tivesse congelado no tempo. Ainda na promo, nós vemos uma cena do capitão do navio, né, o Jonas Estranho, e a Maura nesse lugar todo meio que destruído. Eu acredito que isso é dentro do Prometheus. Eu acredito que depois que os navios se encontrarem, eles devem ir a bordo do Prometheus para tentar descobrir o que aconteceu, vão encontrar esse lugar todo revirado, né, e um navio meio vazio, mas com algumas pessoas. Eu acho que é dentro do Prometheus que a Maura encontra esse menino congelado. E na promo, nós vimos uma outra imagem desse mesmo garoto, mas agora ressuscitado, né, então ele tá olhando para alguém, tá enxergando. O que eu acredito é que Maura deve ter encontrado esse menino no Prometheus, acordou ele e trouxe ele a bordo do Cerberus. Talvez o acorde que a gente ouviu ser dito nesse teaser tenha sido dito para esse menino. E ele também tem uma tatuagem de um triângulo de cabeça para baixo cortado na cabeça. Então a gente vai falar desses triângulos daqui a pouco. Mas o que parece é que no começo ele não vai gostar muito da Maura, né? Ele repele ela quando ela tenta encostar nele, mas acredito que ela deve conversar, deve convencer ele, e é aí que nós vemos essa outra cena dela mexendo no cabelo dele e descobrindo essa tatuagem. O grande mistério dessa primeira temporada, pra mim, vai ser o que é que tá acontecendo com esse garotinho.
por que que ele estava congelado, o que que foi que aconteceu com o Prometheus. No teaser, né, na promo, não lembro agora onde foi, mas a gente viu uma outra cena também de várias pessoas no chão, como se elas estivessem congeladas. Então, eu imagino que essas pessoas também estão a bordo do Prometheus. O grande mistério da temporada, para mim, vai ter a ver com esses congelamentos. O que que será que eles significam? E aí vimos a cena mais sem sentido do trailer para mim. Tem um troço meio preto se mexendo, como se estivesse crescendo, sei lá, numa janela. Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, mas eu chuto que é alguma coisa sobrenatural. Não acho que vai ter nada envolvendo nem viagem no tempo, nem realidades paralelas, né, igual o Vinden 1 e Vinden 2, porque os criadores de Dark já dizem que não gostam de se repetir. Então, esse não é o mistério principal aqui. E aí a gente viu uma imagem do Jonas Estranho na frente de uma casa em chamas. Parece que ele queimou a sua própria casa. Será que o segredo dele é que ele matou a própria família? E aí nós vemos uma cena do Kerberos se encontrando com o Prometheus. E aí tem um lançador no ar, né? Então eu imagino que o capitão encontrou esse navio perdido, ficou todo feliz e soltou o lançador, que é para divulgar a sua localização para os outros navios ali ao redor, né? Para chamar ajuda, né? Ele deve estar achando que salvou, que é o Salvador, o grande herói, mas esse lançador aí eu acho que não vai dar muito certo, não. Talvez, né, o lançador seja engolido pela névoa. E no final do teaser nós vemos um navio meio que caindo nesse funil de água, né? Como se fosse ali a formação de um rodamuinho. Então pode ser que o Kerberos tenha caído, né, nesse funil de água também e saído nessa outra dimensão onde eles acharam o Prometheus. Lá na cena daquele salão, né, onde está todo mundo tomando chá, no final, lá na parede, se a gente der um zoom, tem um quadro que parece que a gente está vendo no quadro 2 navios se encontrando nesse rodamuinho de água. Eu acho que isso está significando que o que quer que tenha acontecido com o Prometheus também vai acontecer com o Kerberos. E se a gente vê uma cena de um navio, talvez o Prometheus caindo, né, nesse buraco, nesse funil de água, então isso também vai acontecer com o Kerberos. Como podemos ver, a eletricidade ainda funciona no Kerberos nesse momento. Então todas as cenas do pessoal assustado e com lanterna para lá e para cá acontece depois desse momento. Como eu já reforcei aqui, tudo começa a dar errado depois que os navios se encontram. Mas vamos falar dos triângulos agora, porque tem triângulo em toda a imagem divulgada, em todo lugar no trailer também. Só para vocês terem uma ideia, o triângulo virado para cima representa o fogo, enquanto o triângulo virado para baixo representa a água. O triângulo virado para cima, partido no meio, representa a terra, e o triângulo virado para baixo, partido no meio, representa o ar. Os 4 elementos. Parece que a gente vai ter bastante simbologia envolvendo isso também. O próprio símbolo da série, né, 1899, quando aparece o nome, aparece o símbolo desse triângulo partido para baixo, cortado no meio, que representa a terra. Então, esses símbolos serão muito importantes. Eu acho que eles devem representar algum tipo de culto. Eu não vejo, sei lá, um grupo de pessoas se comunicando tanto por símbolos assim. Então, talvez todo mundo ali da primeira classe faz parte do mesmo culto, será? E talvez esse culto dos ricos, né, tenha ido nessa viagem no Kerberos justamente para encontrar o Prometheus. Com qual objetivo? Eu não sei. Eles devem saber alguma coisa, devem desconfiar de alguma coisa que aconteceu com o navio e que eles querem, né, entrar mais a fundo. Muitos fãs estão falando de Triângulo das Bermudas, o segredo da série. E aposto que se você não assistiu esse vídeo até o final, né, aí nos comentários deve ter gente falando de Triângulo das Bermudas também. Só que esse navio, ele está saindo de Londres, indo para Nova York. O navio não passa nem perto da área que ficou conhecida historicamente como Triângulo das Bermudas, então eu acho que não é isso. Sem falar que se fosse para ser tão óbvio assim, né, navio perdido, Triângulo das Bermudas, os criadores não iam falar que a série é mais complicada do que Dark. Então podem descartar isso, porque tem certeza que não vai ser Triângulo das Bermudas. Agora, todos esses triângulos com certeza significam alguma coisa que a gente vai ter que tentar descobrir, né, quando a série sair ou até mesmo quando sair o próximo trailer. Sobre a data de lançamento, né, na série a Maura Frank falou 18 de outubro de 1899, então as pessoas estão teorizando que pode ser essa data. E eu quero falar que eu meio que acertei quando que vai ser a estreia, né? No meu último vídeo falando de 1899, eu disse que a série sairia entre setembro e novembro, mas que provavelmente poderia ser ou setembro ou outubro. Nesse teaser nós vimos 2 datas. A data 9 de outubro, que é a data que está no jornal, só que essa data cai em um domingo, então não acho que pode ser esse dia, porque a Netflix não estreia séries no domingo. E a data que a Maura Franklin fala, 19 de outubro, cai numa quarta-feira. Pode até ser, porque agora a Netflix está estreando séries quarta-feira também. Por exemplo, Umbrella Academy vai sair, na verdade,
em uma quarta-feira, mas ainda assim as maiores apostas da emissora saem nas sextas-feiras, então tô meio confuso. Mas é isso, sabendo mais alguma coisa, tendo mais alguma teoria legal, com certeza eu vou trazer pra vocês, porque como eu falei, foi dada a largada, e agora a gente vai sortar com 1899 até a estreia. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se não está inscrito, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.